Hola, hola, hola chicos, bienvenidos como siempre a clase de portugués y bienvenidos a este canal donde estamos aprendiendo portugués desde cero de una forma muy fácil y divertida. Si es la primera vez que nos visitan o si aún no hacen parte de la familia Portugués con Lina, recuerden suscribirse al canal, activar la campanita para que siempre les lleguen nuestras notificaciones. Dejen un like si les gusta este video y compártalo con otras personas que crean que también les va a gustar esta información. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre las preposiciones en portugués, pero hoy enfocaremos nuestra atención en aquellas contracciones que son opcionales o informales. Si estás buscando las preposiciones obligatorias y formales en portugués, por aquí te dejo nuestro video de la semana pasada para que entiendas todo lo necesario sobre este asunto. Recuerden, explicaciones 100% en portugués. Por ahora, bienvenidos. Olá, 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 garotos! Sejam bem-vindos a uma nova aula de português. Na aula passada, estávamos falando sobre as preposições e as contrações em português. Nesta aula, continuaremos falando sobre esse assunto, mas vamos focar nossa atenção naquelas contrações que não são obrigatórias. São opcionais e são muito informais, mas são muito utilizadas pelos brasileiros. A modo de resumo, na aula passada dizemos que as preposições de, em, por e a se contraem de uma forma obrigatória com os artigos definidos. Hoje vamos ver duas destas, a preposição de e a preposição em, que quando se encontram com os artigos indefinidos, uma, uns e umas, também se contraem, mas esta contração já não é obrigatória, agora é opcional. Se contraímos, está muito bem. Se não contraímos, também está muito bem, mas pode ter alguma diferença no uso, sobretudo se falamos de linguagem formal ou de linguagem informal. Além dessas duas preposições que vimos na semana passada, de e em, que se contraem obrigatoriamente com os artigos definidos, hoje vamos ver a preposição para, que também, tanto com artigos definidos quanto com artigos indefinidos, se contrai informalmente. Estão prontos? Vamos lá! Comecemos com a preposição de. Essa já é bem familiar para nós, né? A preposição de, quando se encontra com um artigo indefinido, pode se contrair. Agora é pode se contrair, não é obrigatório. Eu posso deixar essas duas palavrinhas separadas ou posso juntá-las. Não é obrigação. Então, de com pode se transformar em dum, informal. De com uma pode se transformar em duma, informal. De com uns, lembrem-se que não é umos, é uns, pode se transformar em duns. E de com umas pode se transformar em dumas. Pode não é obrigatório. No episódio anterior, mencionamos aquelas contrações obrigatórias que nós nunca podíamos deixá-las separadas. Estas, garotos, não são obrigatórias e quando nós as utilizamos é porque estamos em uma conversa informal. Ou seja, quando estamos conversando com nossa família, com nossos amigos, com nossos vizinhos, colegas de trabalho. Mas se eu preciso utilizar essas duas palavrinhas juntas em uma comunicação muito formal, por exemplo, em uma carta que vou enviar para uma universidade, em uma comunicação formal que vou enviar para um cliente, então aí essas palavrinhas é muito melhor deixá-las separadas, porque se eu as junto, estou entrando em uma informalidade. Num exemplo como este, eu sou de um país muito grande. Essa frase está correta porque de e podem ficar separados. Ou também é muito comum
encontrar que elas estão juntas. Eu sou de um país grande. E essa frase também está correta sempre que seja informal. Para comunicações formais, deixamos separadas. Na vida real, no dia a dia, na cotidianidade, elas se juntam, sobretudo na parte oral. Ou se estamos escrevendo no Facebook, com nossos amigos, no WhatsApp, com algum familiar, com algum colega. E não preciso ser muito elegante, muito formal com a língua. Então, isso acontece o tempo todo. A primeira está correta em qualquer contexto, a segunda está correta somente no contexto informal. Ou este outro exemplo, garotos. Oi, mamito. Ou este outro exemplo, garotos. Eu venho de uma cidade industrializada. Essa frase está correta porque de e uma podem ficar separados. Mas vamos escutar bastante que os brasileiros juntem. Eu sou de uma cidade muito industrializada. E essa frase também está correta sempre que seja informal, porque de com uma, quando se juntam, é uma comunicação informal. Eu sou a dona de um gatinho muito lindo. Oi, mamito. Poderia ficar então, eu sou a dona de um gatinho muito lindo. E as duas estariam corretas, dependendo se a comunicação é formal ou é informal. Lembrem-se, para a comunicação formal, sempre separado. Para o resto das comunicações, ou junto ou separado. Se eu digo, por exemplo, eu estou falando de umas novas estratégias, essa frase está correta, mas também pode acontecer que encontremos uma contração informal. Eu estou falando de umas novas estratégias. E também estaria correto se é informal. Já para escrever ou para um contexto muito formal, deixamos separado. Vamos com nossa segunda preposição, garotos. Ela é a preposição em. Então, pode acontecer que quando se encontra com artigos indefinidos, também se contraia, mas estas contrações não serão obrigatórias, serão opcionais. Assim, em com pode se transformar em num. Lembrem que é como se toda a palavrinha em se transformasse na letra N. Em com uma pode se transformar em numa. Em com uns pode ser nuns. E em com umas pode ser numas. Pode ser, não é obrigatório. Se eu quero dizer então, estou pensando em uma nova estratégia, pode acontecer que eu diga estou pensando numa nova estratégia. As duas estariam corretas, só que a primeira em um contexto formal e a segunda em um contexto só informal. Estou em um momento muito bom da minha vida, poderia se transformar em estou num momento muito bom da minha vida. Informal. Para comunicações formais, só a primeira. E hoje vamos ver uma terceira preposição que não vimos na aula anterior porque suas contrações não são formais. Esta é a preposição para. E ela se contrai com artigos definidos e pode acontecer que com artigos indefinidos também, mas estas contrações, tanto com definidos quanto com indefinidos, são informais e opcionais. Pode ficar separado, pode ficar junto. É muito comum que os brasileiros juntem, mas que serve só para comunicações informais. Se você tem que usar elas em contextos formais, por favor, deixe separadas que gramaticalmente estaria incorreto juntar na língua formal. Então, para e artigos definidos. Para e o pode se transformar em pro e é muito usada, garotos, muito. Para com a pode se transformar em pra. Para com os pode ser prus. E para com as pode dizer pras. Exemplo, eu vou para o Brasil.
Essa frase está correta porque para e os artigos definidos não tem contração obrigatória. Frase correta. Pode-se também dizer eu vou pro Brasil. E essa frase também está correta, mas é informal. Para comunicações formais, separado. Para e a. Em dezembro do ano passado, fomos para a Europa. Essa frase está correta porque a contração não é obrigatória, mas também pode acontecer e é bastante comum que se juntem. Em dezembro do ano passado, fomos para a Europa. E está correta se é para coisas informais. Para formal, sempre separado. Parênteses, garotos, talvez vocês já perceberam que esse pra significa também para, sozinho. Também é contração de para, sem artigo, e é informal. Então, comprei este presente para você. Muito comum que os brasileiros digam, comprei este presente para você. Ou seja, quando escutem pra, ele pode significar ou para a ou para sozinho. Informais, as duas. Este dinheiro é para os presentes de Natal. Está correta, mas também posso contrair informalmente e dizer este dinheiro é para os presentes de Natal. Se você não conhece essa palavra Natal, ela é a comemoração do nascimento do menino Jesus. Lá no 24 a 25 de dezembro se comemora o Natal. Estou procurando informação para as tarefas. Está correto porque essa contração não é obrigatória, mas muito comum que escutemos. Estou procurando informação para as tarefas. Contração informal, só informal. E finalmente, esta preposição para também se contrai com os artigos indefinidos. Mas é muito informal, muito informal. Para e pode se transformar em prum. Para e uma pode se transformar em pruma. Para e uns, escutaremos que eles dizem pruns. E para e umas, prumas. Muito informal, muito. Mas acontece. Vou para um município que fica longe. Longe é quando tem muita distância entre uma coisa e outra. O contrário de próximo ou o contrário de perto. Perto, longe. Vou para um município que fica longe. Informalmente, muito informalmente, poderíamos dizer vou para um município que fica longe. E isso acontece sobretudo na fala, gente, quando os brasileiros falam e quando falam muito rápido. Vou para um município que fica longe. Vou para uma cidade muito importante. Vou para uma cidade muito importante. Informal. A informação para uns projetos da faculdade. É informação para uns projetos da faculdade muito informal. As duas estão corretas, só que a segunda é só para informal e a primeira para formal ou para informal. E por último, comprei passagens para umas férias maravilhosas. Comprei passagens para umas férias maravilhosas. Informal, garotos. Se é comunicação formal, só a primeira. Já a segunda podemos utilizar com nossos amigos, com nossa família, em contextos informais. Pronto, meus garotos? Agora já sabemos tudo o que precisamos sobre preposições e contrações. Lembrem-se que de, em, por e a se contraem obrigatoriamente com artigos definidos. E as preposições de e em, se se contraem com indefinidos, é sempre opcional e muito informal. E a preposição para se contrai com definidos ou com indefinidos, sempre informais. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo, espero que tenham gostado muito. E se foi assim, deixem seu like e se ainda não assinaram o canal, que esperam para fazer parte desta família?
E também ativem o sininho para que recebam as notificações de quando postamos conteúdo novo. Tá bom? Um abracinho, nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!